A blockchain que vai salvar a história da humanidade, Arwave. Primeiro ponto que a gente vai conversar sobre Arwave é a participação de uma infraestrutura descentralizada de armazenamento perpétuo. O que é armazenamento perpétuo, Tyler? Calma que eu já vou te explicar. Na maioria dos serviços de armazenamento, como o Google Drive ou então o do Dropbox, você precisa pagar ali uma assinatura recorrente, uma assinatura mensal, até mesmo aquele da Apple. Esqueci o nome daquele da Apple, mas eu tenho aqui, eu não pago, mas a Apple também tem um serviço desse de assinatura para você armazenar mais dados, né? Aí, para manter os arquivos disponíveis, a partir do momento que você para de pagar, você perde esses arquivos. Eles podem ser deletados ali da nuvem, famoso cloud, né? E daí tu perde os seus dados, cara. Imagina, tu tem alguma coisa importante lá, fotos, vídeos, tudo isso, e do nada isso é deletado porque, sei lá, teu cartão foi clonado ou teu cartão expirou e você esqueceu, e aí você tem tudo isso deletado porque você não pagou uma mensalidade. A Arwave, ela vem justamente para solucionar isso, tá? A Rave, ela funciona de uma forma diferente, tá? Você paga ali uma assinatura única. Hoje a taxa, se eu não me engano, tá em cerca de 50 Arwaves, o que vai ser o equivalente ali a US$ 350, tá? O preço atual de tela da Arwave é por volta dos US$ 7. Aí os seus dados, eles vão ser armazenamento. Aí os seus dados, eles vão ser armazenados para sempre, literalmente para sempre. Isso é possível pelo modelo econômico e sustentável chamado, esse nome aqui é complicado, tá? Endowment, ou seja, um fundo perpétuo ali, que é um incentivo ali para os mineradores manterem os dados acessíveis ao longo do tempo, ou seja, o minerador ali de AR, né, que é o ticker da Arwave, vamos chamar de AR para facilitar ali, ele recebe ali tokens AR para estar fazendo essa mineração e mantendo os dados das pessoas. Então, uma vez que você pagou ali a taxa, isso daí vai estar para sempre registrado na blockchain da AR. E como que funciona essa infraestrutura descentralizada? Em vez de confiar ali todos os seus dados em um servidor centralizado de uma empresa, como por exemplo Amazon Cloud, Google Cloud, Cloudflare, que são empresas que produzem ali armazenamento em nuvens, esses dados eles são fragmentados e distribuídos entre os participantes da redes, ou seja, nos nós armazenadores. É basicamente ali os mineradores de Bitcoin, porém de AR, né? Esses nós, eles são incentivados ali com token AR para guardar os dados de uma forma segura e acessível. Ou seja, você vai ter ali para sempre enquanto a blockchain rodar, né? Nenhum nó tem o controle total dos dados, isso garante ali uma censura zero, ou seja, um minerador na China muito grande, ele foi banido. Não tem como todo mundo perder os dados justamente por essa fragmentação, tudo fica rodando em vários servidores ao mesmo tempo. Aí alta disponibilidade, né, e alta segurança ali contra falhas ou percas, tá? Por que que isso é importante? Imutabilidade, ou seja, os dados ali que são gravados na Arwave, eles não podem ser alterados e nem deletados, o que é essencial para o jornalismo resiliente à censura, armazenamentos de NFTs e contratos inteligentes, preservação de pesquisas e documentos históricos e científicos. Porque pode acontecer de tu perder um HD ali com a tua pesquisa da tua vida inteira. E daí tu perder esse HD porque ele queimou, caiu uma chuva, sei lá, um raio, e aí, tipo, tu perdeu esses dados para sempre. E aí tu não vai perder, porque ele vai estar na blockchain, né? É imutável, é como se fosse ali o registro arcástico, né? Que é o registro ali imutável da vida do ser humano. Que segundo teorias aí religiosas existe esse registro arcástico, né? Transparência e confiabilidade. É ideal ali para empresas, governos ou até mesmo instituições que precisam provar que algo que foi registrado não foi modificado. Por exemplo, para cartórios, a tokenização ali de escrituras de imóveis, porque como não tem como você alterar isso, isso gera ali uma transparência e também faz com que as pessoas tenham uma confiabilidade maior de que aquilo não foi alterado, não foi modificado. Porque não tem como modificar, uma vez escrito ali na blockchain, fica registrado para sempre. Uma liberdade digital, ou seja, em países que possuem algum certo grau de censura, como países comunistas ali, a Airwave ela permite ali preservar essas informações sem o risco de o governo chegar e falar, não, vai deletar. É igual um vídeo no YouTube, tu fazer um vídeo criticando o governo, corre o risco do STF chegar lá e mandar derrubar o seu vídeo. Como tá na blockchain, isso não tem como acontecer. Não importa, não tem como. É impossível. A não ser que acabe a luz do mundo inteiro.
E aí, tipo, a sua menor preocupação vai ser os seus dados, né? Exposição a uma narrativa de longo prazo, que é justamente essa narrativa dos dados imutáveis, tá? O que são dados imutáveis? Como a gente já comentou um pouquinho, os dados imutáveis são informações que, uma vez registradas, nunca mais podem ser alteradas ou apagadas. Isso é possível graças à tecnologia blockchain e ao modelo único da R-Wave, que cria uma espécie de arquivo eterno dentro da rede, dentro da internet ali. E o porquê que isso é tão importante assim? Porque, como vocês sabem o que está acontecendo no Brasil, a gente está vivendo ali em uma era onde os governos estão censurando cada vez mais informações. As empresas podem alterar ou deletar os nossos dados sem aviso prévio, simplesmente porque tu deixou de pagar ali uma assinatura mensal. Histórias acabam desaparecendo da internet como um clique. Por quê? Porque daí tu pode pagar um programador ou alguém do tipo para ir atrás das suas informações e mandar deletar caso assim você queira. Agora, como fica registrado na blockchain, isso não é possível. Então, uma vez escrito ali, vai ficar ali para sempre e sempre vai ser verificável, né? A Wave ela resolve isso porque ela preserva ali a verdade digital para sempre como um arquivo histórico e global anti-censura, a prova de censura. Grandes narrativas do século XXI. A Wave ela está posicionada dentro de uma das grandes narrativas tecnológicas da nossa era. A verdade ela não pode ser apagada. Outras grandes narrativas, onde dados imutáveis são essenciais, liberdade de expressão, preservação de registros históricos ou até mesmo de contratos, né, como eu comentei do caso dos cartórios, inscrição de imóveis, né, transparência governamental, provas digitais de existências, evidências jurídicas, NFTs, contratos, etc. Até mesmo uma identidade, uma carteira de motorista ali, é possível tu registrar isso na blockchain. Provas digitais de existência, educação e ciência confiável, e como que isso se conecta aos tokens R. Toda vez que alguém quiser garantir que seus dados sejam imutáveis e eternos, você precisa pagar ali uma taxa em R. Ou seja, quanto mais a sociedade valoriza a verdade, ainda mais numa era ali onde a gente tem a IA, né, inteligência artificial, não tem como a gente verificar nada mais hoje em dia, né? Ainda dá para perceber, mas vai chegar em um ponto que não vai ser verificável mais. Mais valioso o token R vai acabar se tornando. Isso conecta o investimento ao crescimento de uma tendência global duradoura. Narrativa de longo prazo. Assim como o Bitcoin é a reserva de valor descentralizada, a R-Wave é a memória imutável da humanidade. Ser holder do token R é ter exposição direta a essa narrativa, que tende a se fortalecer a cada crise de censura, manipulação de informações ou até mesmo nos cenários atuais de fake news. Crescimento do ecossistema e de apps da PermaWeb. O que é a PermaWeb? A PermaWeb ela é uma nova camada da internet construída sobre o R-Wave, né? Ela é descentralizada, imutável e eterna. Tudo que é publicado ali fica acessível para sempre. Sites, aplicativos, documentos, NFTs, imagens, contratos, tudo isso é hospedado sem risco de censura ou desaparecimento. O que está crescendo dentro desse ecossistema da R? Nos últimos anos, desenvolvedores começaram ali a criar aplicações, né, de apps, diretamente na PermaWeb, como Mirror.xyz, plataforma de publicação descentralizada como Medium, Koi, sistema de reputação para criadores de conteúdo, Accord, compartilhamento de arquivos com controle de privacidade, Decentraland, que é ali a identidade digital e redes sociais imutáveis, R-Drive, alternativa perpétua ao Google Drive. Esses são apenas alguns exemplos ali de dezenas de projetos que usam o R como gás. A própria rede Solana utiliza a rede da R, tá? Por que isso é importante? Gera demanda real por armazenamento, usa o token R para pagar ali, né, as taxas de armazenamento dos dados, atrai novos usuários, desenvolvedores e capital para o ecossistema. Ou seja, quanto mais aplicações surgirem, mais demanda pelo token R e mais valorização potencial ele tende a ter. Analogia simples. A PermaWeb é um novo sistema operacional da internet. Como assim? Onde os aplicativos eles são eternos e você é o dono dos seus dados. Hoje você não é dono dos seus dados. Quem é dono do seu dado, no meu caso, é a Apple. Isso aqui é um iPhone, então a Apple tem acesso a todos os meus dados. Agora você imagina você investir desde o início na Apple iOS ou no Android, mas com escassez programada e sem a empresa centralizada por trás. Esse é o R-Wave, ou seja, tu vai ter acesso a todos os dados,
porém de uma forma segura, e dessa forma você garante que os seus dados são seus e não vão ser utilizados por terceiros. Potencial de valorização do token R. A oferta é limitada, ou seja, ele tem um limite ali de cerca de 66 milhões de tokens. Isso significa que não haverá inflação indefinida como modelos de fiat ou tokens com emissão elástica, né? Por exemplo, o real é infinito, o dólar é infinito, o ien japonês é infinito, franco suíço, euro, libra esterlina. Ou seja, quanto maior a demanda for e a menor oferta disponível no mercado, maior o preço tende a subir, porque é limitado, né? É escasso. Demanda crescente por armazenamento perpétuo. Armazenamentos descentralizados e imutáveis é um nicho em crescimento real ali, principalmente por conta de NFTs, provas de conhecimento zeros, as ZKs, né? Tem bastante projetos sendo desenvolvido na ZK, registro público e acadêmico, aplicações para a Web3. Inclusive, se você não viu, eu tenho um vídeo sobre a Web3, vou deixar o card aqui na descrição. Cada vez que alguém paga ali para armazenar algo, o pagamento é feito em AR, ou seja, tem uma utilização real ali, né? Token com a utilidade direta no ecossistema. O token R não é apenas especulativo, nem um token ali de governança. Ele é necessário para usar a rede. Isso cria demanda orgânica e constante conforme o uso da rede aumenta. E tem as taxas físicas para você armazenar, né? Taxas fixas. Mecanismo de incentivo sustentável. Parte do pagamento ali feito em R vai para um fundo perpétuo, que garante ali que os mineradores continuem sendo pagos no futuro. Isso faz com que a rede não quebre, né? Porque se você não tem mais emissão de tokens R, você tem que pagar os mineradores de alguma forma para eles manterem esse sistema ativo. E aí vem a parte do fundo perpétuo. Mantém a rede sustentável e resiliente com o tempo, menos tokens circulam, aumentando a escassez. Tendências macro. Dados eternos. Governos, empresas e desenvolvedores estão buscando formas de preservar a verdade digital. Como eu mencionei mais cedo no vídeo, como a gente está vivendo uma era ali de IA, não tem como a gente distinguir muito, nem verificar muito o que é real e o que é fictício. A Wave ela vem justamente para resolver esse problema, tá? Eliminando a censura, preservando a verdade digital, garantindo imutabilidade jurídica e técnica. Ela é uma das únicas soluções reais com esse propósito, tá? Eu, em particular, não conheço nenhuma. Coloquei aqui uma das únicas porque pode ser que exista algum projeto em algum lugar do mundo, mas eu nunca ouvi falar. E na internet ninguém tá falando sobre a R-Wave, né? Pelo menos não na bolha que eu vivo ali de criptos, eu não vejo nada sobre isso no Brasil. Cenário de projeção, aqui ali é com base no modelo como FVP, tá? Future Value Projection, ou seja, uma projeção ali do valor futuro, se a demanda de armazenamento crescer entre 15 a 45% no ano. Atualmente, essa taxa ela tá bizarra, tá? Eu coloquei ali um cenário conservador de 15% e rodei no modelo matemático e uma taxa de 45%, porque a exponencialidade ela tende a diminuir, né? Aí eu travei ali no perpétuo até 2030, não é perpétuo, né? Até 2030 vai dar ali cerca de 5 anos, um crescimento de 15%, um crescimento de 45%. No último mês cresceu cerca de 200%, então já passou muito dessa meta, tá? Aí o cenário ali de 70, 80 dólares, no cenário conservador, considerando ali um crescimento de 15% ao ano até 2030, e caso a demanda chegue a aumentar 45% ao ano, que é inferior à média que vem crescendo, tá? Atualmente, se pegar ali desde que o protocolo R foi criado, dá uma média ali de 1000%, 2000%. Mas se a gente projetar isso, esse token vai bater US$ 1 milhão. E a gente sabe que isso pode ser possível, mas eu não acredito muito nesse cenário, tá? Eu prefiro trabalhar com o cenário conservador, falando ali de cerca de 70, 80 dólares para 2030. E aqui a gente termina a parte ali de slides, né? A gente vai dar uma analisada ali no gráfico do token R. Vamos colocar aqui. Inclusive é a pimentinha que eu vou colocar, tá? RUSDT. Hoje o valor de mercado dela é bem baixo, é cerca de 450 milhões de dólares. Não é muito baixo, né? 450 milhões de dólares é um valor ali relativamente expressivo, mas ela tem potencial sim de fazer 10x tranquilamente. A gente tá falando de um valor de mercado ali de 4,5 bilhões de dólares. Cara, é tranquilo, tá? Até 2030, a gente tá falando de em 5 anos ela chegar a um market cap de 4,5 de bilhões de dólares, 5 bilhões de dólares, é totalmente alcançável. A gente está falando ali de uma multiplicação de 10x somente no token R, tá? Deixa eu apagar esses estudos aqui, essas trends. Vamos pegar ali a análise desde o lançamento. É um token que ele vem caindo desde o lançamento, tá? Isso daí é um fato. O que me deixaria mais bearish
no curto prazo, tá? Um fator importante, ela não perdeu o fundo ali de outubro, né? Ela foi lançada ao preço de 25 dólares, então é um token que está caindo, né? Não tem uma tendência clara de alta, mas aqui eu consigo observar um movimento inicial, uma tentativa, né, de movimento inicial de alta, que poderia ser enxergado ali como 5 ondas, tá? E aqui nesse momento a gente consegue enxergar um pullback, o que poderia já ser o final da correção e a gente iniciar uma bull run ali dentro do token R. Existe uma segunda possibilidade também. Qual seria essa segunda possibilidade? 1, 2, 4, 5, 3, 4, 5. Tudo isso daqui ser 1, 2, 3, 4, 5. A. Aí aqui eu não sei como eu encaixaria. Talvez A, B, C. Não fica muito bonito, tá? Eu acredito mais que aqui já é uma onda de impulso, é uma primeira onda ali do início de movimento de alta desse token. E aqui a gente teria 1, 2, e agora a gente estaria caminhando para uma 3, uma 4 e uma 5, que poderia levar o token facilmente abaixo de $1, tá? Por isso eu coloquei como pimentinha, pretendo colocar ali no máximo cerca de 2% do meu capital, daquele capital ali que eu estou trabalhando na série do 1.000 ao 5.000, que ela poderia cair para $2, ou até mesmo $1, a gente estaria falando de uma perda em potencial, né, um prejuízo em potencial de cerca de 71%, até mesmo 86%, né? Quase 90% ali de prejuízo. Então, basicamente, tu perdeu todo o seu investimento. Então, existem os riscos, por isso que eu vou pisar em ovos. Trazendo aqui mais para o curto prazo, tá? Trazer o cenário bullish para vocês. A gente consegue observar um movimento de impulso inicial. Como a gente está falando ali de um movimento de impulso de meio ano, né? Daria para a gente colocar aqui como uma categoria de grau menor para formar a primeira onda de um grau primário, onde a gente tem uma correção formada aqui possivelmente por um WXY, WXW, e aqui a gente tem um Y, terminando assim a correção, ou até mesmo uma nova renovação dessa mínima para depois a gente voltar a subir, tá? Então aqui a gente teria concluído a primeira onda de grau intermediário, projeções normais, tá? Topo, fundo, base. A terceira onda é cerca de $300, né? Vai muito além do que a gente projetou ali no cenário conservador. Mas é possível, tá? É possível. E aqui possivelmente a gente terminaria um processo até 2030, né? De uma onda 1 de grau primário para uma correção, para daí a gente ir para a Lua. E aqui ficaria na escala de grau primário. Trazendo ali para o gráfico diário, a gente consegue contar tranquilamente o movimento de 5 ondas também. Aqui a gente teria 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dar uma olhada ali no gráfico de 1 hora. Ó, consigo enxergar aqui também um movimento de 5 ondas igual ao Bitcoin. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correção ABC. E aí novos impulsos, né? Então por isso que eu estou bullish, tá? Falando ali da parte estética do gráfico. É um gráfico bem bonito, a gente consegue renovar esse topinho anterior, o topo ali de 25 de março. Quebramos uma estrutura, fizemos 1, 2, provavelmente 1, 2, 3, 4, 5. Essa 3, na verdade, ela vem para cá. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. E agora a gente vem para um processo de correção um pouco maior. Por isso que eu ainda não comprei, eu vou pendurar as ordens com vocês. E aqui a gente finalizaria então uma onda 1, não de grau menor, mas talvez de grau minuto. Vamos só ajustar aqui as proporções das ondas. Essa 3 viria para cá, essa 4 viria para cá, essa 5 se encaixa aqui, aqui grau minuto, e aí provavelmente a gente tenha feito estejamos caminhando para uma 2 de grau menor ou minor. Normalmente as correções em ABC, aqui pode ser uma ABC, né? 1, 2, 3, 4, 5, ABC, ou então 1, 2, 3, 4, 5, ABC. De qualquer forma, a gente pode ter finalizado essa correção aqui, puxaríamos até o retorno, né? Provavelmente a gente corrigiu até 0,50, 0,61, 1,8 da FIBA, exatamente. Alvos comuns para uma correção. E daí a gente estaria encaminhando para finalizar esse ABC, tá? ABC. Poderia gerar uma captura de liquidez, principalmente nessa região aqui dos $6,45, terminando assim a correção nessa região. Esse é o cenário 1. Tem um outro cenário, tá? Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é um cenário um pouquinho mais bullish, por assim dizer, né? A gente corrigiria pouco. Cenário 01. E aí tem um outro cenário em que aqui foi apenas uma onda inicial e a gente possivelmente perderia esse fundo aqui, né? Que caso a gente comece a esticar demais, a gente poderia estar enxergando 1, 2, 3, 4, 5 ABC e daí a gente venha
para mais quedas, que aí é aquele cenário que eu comentei, em que a gente voltaria lá para os cerca de 2 dólares, 1 dólar. Não é o que eu mais acredito, visando ali o cenário atual do mercado. Acredito sim que a gente possa corrigir até uns 5 dólares e 50, a não ser que a gente tenha feito all-time high no Bitcoin. Se a gente formou all-time high no Bitcoin, todas as altcoins vão sofrer bastante e irão perder o fundo ali do mês de abril, tá? Então, a gente tem que estar atento a essa possibilidade. No momento atual, no preço atual, eu acho que vale a pena eu me posicionar um pouco ali em R-Wave. Como eu quero posicionar 2% da carteira, o ideal seria que eu comprasse hoje cerca ali de mais ou menos 4 dólares. E aí aqui embaixo eu deixar mais ordens de compra para a gente atingir ali cerca de 6 dólares, possivelmente 8 dólares. E aí mais abaixo mais 8 dólares, totalizando ali os 20 dólares de exposição ou os 2% do portfólio ali de 1.000 dólares, tá? Então, eu já vou executar essas ordens aqui com vocês. Aqui, vamos pegar ali a AR, o SDT. Vou comprar já, agora, nesse momento, cerca de 2 dólares, tá? Então vamos comprar mercado ali. Vai. Então, foi preenchido ali 2 dólares. 1 dólar e 9,992, por causa das taxas, né? E a gente vai projetar essa expansão até 1 para 1, para a gente entender mais ou menos onde seria o nosso preço médio. Gostaria de começar a comprar a partir de 6,78. Então a gente vem aqui em ordem TPSL, vamos colocar Scale de Order, vamos colocar o preço de 6,78. Aqui eu gostaria de comprar até os 6. Quantidade de AR, uma AR. Vamos ver se ele deixa. Ele não deixa, ó. Agora a quantidade mínima é 3,2. Se a gente colocar 2 aqui, também não deixa. Então vamos ter que colocar isso manual, tá? Vamos colocar ali manualzinho então. Deixa eu pegar. Aqui não vai dar. Mas enfim. Vamos colocar 6 dólares, né? 6 dólares e 6,80. Então vamos comprar a 6,80. Eu quero comprar cerca de uma R-Wave, né? Que vai dar ali cerca de 6 dólares. Então vamos começar com 0,20. Só que em vez de ser scale de order, vamos colocar limite. 6,8, 0,2. Ó, já foi a ordem a limite ali, ó, em 6,70. Na verdade é 6,80 que eu quero, né? 6,80. Depois eu quero mais uma ordem em 6,50. 6,50. Compramos 0,2, né? Vamos estar comprando ali 0,650. A gente vai comprar até o 6, né? Sobrou 0,80. Vamos comprar 0,2 de novo, cerca de 1,3 dólares. 0,2, daí 6,30, 6,30. Aqui a gente vai estar comprando 0,4, que vai dar 2 dólares e 50. E aí, por último, em 6 dólares, mais 0,4. Então a gente comprou cerca de 2 dólares a mercado. Vamos comprar 2,50 com 2,50. Vai dar ali mais 5 dólares, totalizando 7 dólares. Mais 1,3, 8,3 dólares. E aí, caso a gente venha mais abaixo, a gente vai comprar nessa região inferior aqui. Possivelmente uns 5,50 ali seja uma região interessante. Não sei se o mercado vai chegar até lá, né? Mas vamos deixar anyway uma ordem em 5 dólares e 50. 5,50. De cerca ali de comprar duas AR, limite. Bom, ordem enviada ali. Então esse foi o vídeo de hoje. Deixa um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.